Quanto mais eu via dificuldade, mais eu fazia. E eu tenho um ditado que é o seguinte: quando eu acho que tá muito ruim, mas muito ruim, é porque eu tenho certeza que as coisas vão melhorar. E esse ditado, cara, eu olho para um fundo do poço, a pessoa tá lá embaixo, eu falei o seguinte: daqui de baixo, se eu não morri para chegar aqui embaixo, agora só falta subir. Para mim, só tem uma palavra que eu não insisto. É quando o cara fala o seguinte: eu tenho um sonho. Quando ele fala, eu tenho um sonho, eu boto uma exclamação ali no fundo, no final da frase, e falo o seguinte: você tem que ir, porque eu não posso cortar o sonho de ninguém. E aí, normalmente, o que eu faço? Eu ajudo a pessoa a conquistar aquele sonho dela. A dica que eu dou pro jovem, principalmente, é o seguinte: qualquer coisa que você for fazer, medicina, arquitetura, engenharia de produção, qualquer outra engenharia nova que a gente tem aí, inclua tecnologia no seu negócio. Se você incluir a tecnologia, a chance do seu negócio dar certo é muito maior. É bonito. Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast, o seu podcast de negócios na vida real. Sou o Lúcio Aleixo Filho, sócio proprietário aqui do Estúdio 767, a casa desse podcast. Temos o prazer, mais uma vez, de receber esse programa aqui. Hoje estou com a mesa cheia aqui com Lucien Newton. Olá, eu sou o Lucien Newton, co-host aqui há muitos e muitos episódios, especialista em franquia. E tenho a honra de compor a mesa com o terceiro componente, que some de vez em quando, falta, Alguém tem que trabalhar. mata a aula. Alguém tem que trabalhar, né? Na vida não é só gravar podcast. Ô, O seu seu... trabalho é podcast. Ah, é? O seu trabalho é aparecer. Quem aparece, ele Vou mandar uns boletos para cá, então. Deixa comigo, deixa Esta comigo. é diversão. Muito bem, eu sou Antônio Bortoleto, sou sócio-diretor executivo do Clube de Permuta, é a maior plataforma de permuta multilateral da América Latina. A gente já está no Brasil em 11 estados, 21 cidades, estamos na Colômbia, estamos em Portugal, então estamos avançando bem nesse mundo. Sou diretor também da Associação Brasileira de Franchising, sou colunista da Rádio Itatiaia. Eu não falei meu currículo todo, O problema assim, é não. seu, cada um faz com o tempo Precisa que falar quer, todo né? episódio? Cada um faz com o tempo o que quiser. Eu sou isso tudo aí, estou à disposição de todos, mas hoje nós não vamos falar de nós três, nós vamos falar Hoje tem polêmica. de um camarada que veio aqui para falar bastante, falar bem, e eu, se eu fosse você, prestava bastante atenção nesse podcast, que ele vai ser muito rico. E se ao final você gostou, volta e vê de novo, porque isso aqui você tem que ver 10, 20 vezes para gostar. E se Mas não obrigado, viu, meu irmão, pela... E se não gostou, comenta, né? Se não gostou, comenta e a gente apaga. Marcelão, Não paga obrigado. nada, cara. Vamos deixar o pau Vamos quebrar. deixar? Vamos Então deixar tá, o do Marcelo Mas nós a gente vamos vai deixar. rir. A gente vai Pronto, rir. eu vou rir. Meu irmão, seja bem-vindo, muito obrigado. Lúcio, faça as honras, apresente ele da forma adequada nesse podcast, contando tudo para nós. Podcast. Porque agora é o podcast do JQuest. Eu falei uma merda, mas segui como se falando normalmente. Sigamos. Tem gente que não perde a podcast. oportunidade de ficar calado, mas verdade. tudo bem. Marcelo Tossi é advogado, empresário, empreendedor do setor jurídico, sócio fundador e CEO da MT Advogados, um dos maiores escritórios de advocacia empresarial do Brasil. Lidera uma equipe de mais de 500 colaboradores, presença nacional e internacional. Cara, eu vou ficar lendo até amanhã aqui. Só vai perder pro do Antônio, né? Não é, tá certo, mas também conselheiro federal da OAB, né? Palestrante, professor por mais de 10 anos, entusiasta no universo do manga larga manchador, né? E onde disputa a presidência da associação. É isso mesmo, Marcelo? Exatamente. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja Bem- Obrigado. Marcelo. É uma honra estar aqui, né? Eu falo que adoro falar, né? Mesmo porque dei aula há mais de 10 anos, mas falar sobre temas polêmicos e falar sobre as verdades que hoje em dia a gente não pode falar, porque o brasileiro hoje tem uma palavra que estabelece quais são os limites dele, né? E essa palavra chama-se medo. Então, nós todos os brasileiros estamos com medo. Mas o medo e o não são duas palavras que não existem no meu vocabulário. Infelizmente, minha mãe esqueceu de me ensinar o que significavam essas duas palavras. Que bom. Então, eu estou aqui à disposição para a gente tocar em todos os assuntos, desde os mais leves até aqueles mais picantes, para a gente fazer um podcast bem bacana. E olha que a gente começou. Na hora que começou, Já começou. A gente perguntou pra ele: tem algum assunto que você não quer falar? Ele falou: nenhum. Eu falei: não, eu acho que a gente é que não vai querer falar de alguns assuntos com você. Porque quem não tem medo é só você. Vamos começar de levinho, só para fazer um aquecimento aqui. Eu entrei lá no Instagram do
do Marcelo, né? A primeira frase que eu vi lá foi sou anti-woke. Eu falei, então vamos começar com o tema direitinho. Me fala um pouquinho aí da motivação de você se posicionar dessa forma. Cara, eu acho que, na verdade, o woke não devia nem existir. Né? Então, você prestigiar, né, os temas como coitados, né, e a gente trazer para dentro da empresa uma cultura woke para prestigiar aquele que é o diferente, aquele que não quer seguir as regras e etc. Eu sou completamente contra isso. Né? Todo mundo tem que ser igual e cada um tem que ter a sua superação, o seu... meritocracia, o seu lugar pela meritocracia. Né? Então vamos parar com esse negócio de eu sou LGBT, eu sou negro, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu também sou. Né? Meu pai morreu com 20 anos, então vamos falar que eu fui órfão. Passei muita dificuldade na minha infância. Então, ou seja, eu poderia aqui, ao invés de estar falando o seguinte, cara, eu quando perdi meu pai, eu só tinha uma opção, dar certo na vida. Eu poderia estar aqui falando, cara, eu não dei certo na vida porque meu pai morreu cedo e aí aconteceu que minha mãe precisou de um filho para cuidar. Não. Quanto mais eu via dificuldade, mais eu fazia. E eu tenho um ditado que é o seguinte, quando eu acho que está muito ruim, mas muito ruim, é porque eu tenho certeza que as coisas vão melhorar. E esse ditado, cara, eu olho para um fundo do poço, a pessoa está lá embaixo, eu falei o seguinte, daqui de baixo, se eu não morri para chegar aqui embaixo, agora só falta subir. Né? Então, eu acho que essa cultura woke, graças a Deus, as principais empresas do mundo estão acabando com ela e nós precisamos parar de falar disso. Né? Então, essa é minha frase, anti-woke, eu acho que é exatamente isso. Vamos pensar em meritocracia, em crescimento, né? Porque é muito melhor do que a gente ficar se desculpando aí ou prestigiando quem, na verdade, não merece. Mas só é importante dizer também, porque a turma que nos ouve também, quando fala de anti-woke, vê você falando, parece que você também é anti essas pessoas. Não tem absolutamente nada a ver. De maneira nenhuma. Ser anti-woke é ser anti a facilitação a esse tipo de público. Não quer dizer que você é contra o A, B ou C. Não tem absolutamente nada a ver isso. Né? Pelo contrário, a gente é o único escritório no Brasil, foi o primeiro escritório que a gente teve uma política, né, de contratação de pessoas do terceiro setor, de negros, ou seja, e na verdade, o mais bacana dessa política no escritório não é simplesmente você contratar a pessoa. Né? Então, vamos falar, eu trago um menino negro que tem... Você sabia que apenas 2% dos advogados em grandes escritórios são negros? Verdade. 2%. Caramba, que dado baixo. 2%. Que dado pequeno, né? Então, o que a gente fez? A gente não só contratou, a gente contrata, como a gente também faz uma equiparação. Ou seja, quais são as dificuldades que esse sujeito teve, né, desde a infância dele, para poder chegar aqui, estudar o direito e ser um advogado. E o que ele precisa para ser um bom advogado? Vamos ajudar essa pessoa? Porque não é simplesmente a gente contratar. Né? E aí eu falo o seguinte, eu tenho uma cota. Não preciso ter cota. Né? Mesmo porque eu não sou obrigado. Mas quando a gente inclui, a inclusão de verdade significa, tem um outro sentido do que simplesmente contratar. Né? É fazer com que a pessoa tenha a mesma capacidade e o mesmo parâmetro. Ou seja, não adianta eu pegar um menino da favela e falar o seguinte, olha, você vai fazer uma reunião junto com esse outro menino aqui que mora no bairro Mangabeiras, que estudou 5 anos nos Estados Unidos, que fez uma pós-graduação na Europa, porque é desigual. Exato. E então o que a gente faz? A gente investe no conhecimento desse advogado negro, né? E aí sem qualquer distinção, do fundo do coração, sem qualquer distinção. Parabéns, irmão. Legal. E aí, quando a gente investe nesse advogado, a gente equipara as duas forças ali para que a gente possa, então, exigir a meritocracia de uma maneira idêntica. Né? Com relação a LGBT, mais uma vez o empresário fazendo o papel do Estado, só para deixar claro. Isso aí. Mas eu acho que quando o empresário faz esse papel do Estado, ele faz muito melhor. Tudo, na verdade. Né? Tudo. Você pega uma rodovia privatizada, agora a Fundação Arjon, indo para Ouro Preto, está fazendo lá um viaduto. Cara, tem 3 meses, o viaduto está praticamente pronto. A gente pegar aqui essa obra que a gente estava comentando, na Cristiano Machado, da trincheira, que ele vai gastar 3 anos. 3 anos e olha Mas lá. por quê? Porque o Estado precisa
de fazer com que o cidadão sofra, né? Que o cidadão passe pelo mal para ele ter um benefício lá na frente, né? E o que o empresário, quando ele se dispõe a fazer uma obra pública, entre aspas, ele faz? Quanto mais rápido eu fizer, mais barato fica e eu entrego aquilo que eu estou prometendo. Fim de papo. Então, eu acho que essa cultura pública precisa de mudar. A gente precisa trazer pessoas que são empreendedoras, pessoas que realmente gostam do resultado e trazer essas pessoas para a vida pública. E aí é um tema muito bacana, né? Mas a gente está falando sobre isso. Talvez esse podcast vai sair num momento um pouco atemporal do que eu vou falar, mas hoje saiu a notícia do Trump que vai tirar as taxas, né? Sim, tirou. Da importação. Aí eu fico olhando as notícias, né? Eu estava com meu pai no hospital agora, tem tempo que eu não fico vendo o Globo, mas eu estava vendo lá que aquela agenda de imprensa, coisa nojenta, né? Na COP, até você postou algo sobre isso hoje. Mas você olha, cara, aquela síndrome do vira-lata, né, cara? A gente não estava taxado. Ele foi lá e impôs a taxa. Não, agora o Lula chegou lá e tirou a taxa. Aí é comemoração geral, cara. Eu falo, que papelão ridículo que eu fico vendo na televisão. Na verdade, não é que o Lula tirou a taxa. Não tirou. O Trump também olhou para o cidadão dele, né? Que estava pagando 50% a mais do café, da carne, né, e de alguns outros produtos brasileiros que são importantes nessa relação comercial. Exatamente. Então, não tem absolutamente nada a ver com Lula. Tem a ver com o cidadão americano. E vou te falar, o Trump está mais que certo. Né? American first. Então, se eu fosse presidente, eu queria fazer o Brasil first. Entendeu? Ou seja, o Brasil acima de tudo. Esse Brasil acima de tudo aí, né? Quase que me faço a referência ao Bolsonaro, né? Que coitado vai ser preso na semana que vem. Vai ser preso, né? Sem dúvida nenhuma. Lembrando, pessoal, que nós estamos hoje no dia... Porque quem vai assistir isso aqui mais pra frente, nós estamos no dia 21 de novembro. Então, quando você vê esse podcast, ele já está preso. Então, pode ser que... Mas fazendo a comparação, né? Eu me orgulharia de ter um presidente que fala o seguinte: o meu país em primeiro lugar. Né? Agora, o que ele está fazendo? Ele aumentou as taxas do mundo inteiro e agora está, de acordo com a necessidade do país dele, ajustando as taxas. Então, não tem mérito nenhum do Lula. Na verdade, o recado que ele quis dizer foi o seguinte: o amiguinho, pequenininho, fica quietinho aí, não bate de frente aqui não, porque se você bater de frente, nós vamos aumentar a taxa de novo. Né? Então, acho que o recado foi esse. O Lula, que não quis fazer nenhuma visita antes, foi obrigado a sentar com ele e falou que a conversa foi ótima, mas, na verdade, é mais ou menos um mendigo conversando com o dono da maior empresa do mundo, né? Então, ou seja, a relação de diferença econômica é essa. Né? Os Estados Unidos importa, né, 1% do que ele consome do Brasil e nós exportamos 16% do que nós produzimos para os Estados Unidos. Quem é que precisa de quem aqui? Não, tá certo. Eu entrei lá para ver as notícias nos Estados Unidos, né? Ver se algum veículo dos Estados Unidos postou o Trump baixou taxa e tudo mais para o Brasil. Zero. Então, ou seja, completamente inútil. Irrelevante. Né? Irrelevante. Mas aqui tá em todo lugar. Você foi ver a COP pegando fogo lá. Só foi... Tá certo. Tá pegando fogo. Literalmente pegou fogo a COP, né? Pegou fogo, tá certo. A gente até trouxe a Camila Leite, sua sócia lá uns tempos atrás aqui no podcast também, e um corte que a gente lançou aí, a gente falou muito desse medo também que você fala, que a gente está vivendo aqui no Brasil, né? Uma pergunta que eu fiz para ela, que o maior, até é a minha suposição, que o maior problema no Brasil hoje é como a gente elege os juízes do STF. Então... Me fala um pouquinho, você concorda com isso, não? Então, na verdade... eu só quero dizer que esse podcast vai ser um dos melhores da minha vida, eu vou ficar só assistindo agora. Vou ficar só ouvindo. Pode responder, doutor. Fica na verdade, a forma de eleição dos ministros do STF não me incomoda. Né? O que me incomoda, primeiro, é a vitaliciedade, ou seja, de ser vitalício o cargo. E por que é vitalício? A ideia da gente ter ministros vitalícios é para que a gente tenha uma jurisprudência, né, muito mais estável. Só que no Brasil não acontece isso, porque Gilmar Mendes já falou mal, né, já falou super bem da Lava Jato e hoje fala super mal. Já mandou prender o Lula.
Exatamente. Né? E hoje Deixar claro. é quase que um serviçal do Lula. Né? Alexandre de Moraes, da mesma forma, falou que a operação Lava Jato foi das melhores operações já realizadas no Brasil e hoje a gente tem exatamente o contrário. Então, ou seja, o nosso sistema do judiciário vai muito além da simples escolha. Né? Por que eu estou falando isso? Porque a gente mudar a forma de escolha dos ministros do STF não vai resolver. Porque os ministros hoje estão enfronhados numa negociação política que eles estão amando. E eles chegaram à conclusão que hoje quem manda no país é o judiciário. E você acha que o que entrar, independente da forma como ele foi escolhido, vai mudar? Não. Que ele vai ter que fazer parte do jogo. Exatamente. Não é isso? O que mudaria? A gente restringir aquilo que é julgado no Supremo Tribunal Federal para as teses estritamente constitucionais literais. Que é assim nos Estados Unidos, né? Exatamente. Ou seja, você tem um volume de ações lá, sei lá, a Suprema Corte Americana julga, sei lá, 50 processos, 70 processos por ano. Né? A nossa aqui julga, né, 1000 processos por hora. Nossa. Né? Não podia ser a última instância, né? Quanto é que... Para a maioria das ações, dos tipos de se a ações. gente for entrar também na questão da instância, você pega, né, o Supremo Tribunal Federal tinha uma decisão já pacificada de que ex-presidente não teria foro privilegiado. E o senhor Alexandre de Moraes muda esse entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal e faz com que o Bolsonaro tenha o seu primeiro julgamento, né, no Supremo Tribunal Federal. Por quê? A gente já sabia qual era o resultado. Na verdade, não precisava nem ter essa palhaçada do que foi esse julgamento. Era só chegar para ele, entregar uma carta e falar o seguinte: o senhor já está condenado. Por que a gente teve esse rito todo? Esse rito todo. Né? Ou seja, ele nem julgado foi ainda, nem transitado de julgado, ele está preso já há quase 6 meses, com prisão domiciliar, cercada por agentes da Polícia Federal. Absurdo. É um negócio assim, que nós nunca vimos isso no mundo, nem na época da ditadura. Nem na época da ditadura. Então, voltando ao tema, eu não acredito que a gente mudando a forma de escolha do ministro do Supremo, a gente vai mudar isso. Eu acho que a gente precisa de mudar o número, porque isso o Legislativo pode fazer. Ok. Né? Se a gente muda o número de ministros, a gente diminui a força que Mas cada um quando você tem. fala muda, até para eu aprender, tá? Porque isso aí é a tua matéria, não é a minha. Eu não sou advogado. Mas quando você fala mudar o número, para mais ou para menos? Para mais. Para mais? Para mais, porque aí a gente... E aí como que daria a entrada desses mais? Mas na sua visão, qual seria melhor? A entrada seria do mesmo jeito, com o Senado aprovando, indicação? Como que seria? Como que você entende que seria o rito? O rito da eleição. O melhor rito para a entrada de novos partidos? Mais um, adicionar só um pouquinho, o que me incomoda também, você já coloca na sua resposta, da gente não ter os magistrados lá. Mas é exatamente isso. Isso é um problema. Então, para mim, o que a gente deveria fazer era uma promoção dos ministros do STF diretamente, ou dos tribunais federais. Ah, entendi. Ele vai subindo de carreira. Para a Corte Superior. Então, a gente teria uma parte de indicação do presidente e aí a gente teria um contraponto que seria os juízes de carreira. Né? E aí, então, a gente não tem só uma indicação política, a gente passa a ter né, uma indicação por merecimento dentro do sistema judiciário brasileiro. Agora, vamos, já que a gente está na polêmica, deixa eu continuar na polêmica. Mas a gente disse que o seguinte, está chegando mais um novo ministro do STF, ele vai ter que andar conforme a banda toca lá dentro. Não seria assim também? Por exemplo, mesmo que a gente aumentasse o número de ministros, esses que vêm por carreira, sendo que tem os políticos lá dentro, eles não iriam para o outro lado? Você acha que não teria esse tipo de coisa? O que eu estou querendo dizer? Não ia dar na mesma? Entendeu? Não ia dar na mesma coisa? Então, eu acho que se a gente tem um contraponto, né, de juízes de carreira, você pega... seria uma forma dos ministros poderem falar o seguinte: opa... Isso menos. Não é constitucional, isso é assim, ok. Né? Eu queria fazer só um comparativo para vocês entenderem. Um histórico. Eu dei aula de Direito Constitucional durante 10 anos na Milton Campos. Na época, outro dia minha filha me perguntou, falou o seguinte: pai, acabei de fazer uma prova de Direito Constitucional.
Eu falei, filha, você respondeu com base na Constituição ou com base no entendimento do Alexandre de Moraes? Aí ela, com base no Alexandre de Moraes, tirou 10. Vamos ver o que ela tirou. Ela ficou olhando pra mim e falou assim, pai, o meu professor fala que é muito amigo do Alexandre de Moraes. Eu falei assim, então ele não deve ser um bom professor. Então, mas, olha só, quando a gente teve a Constituição de 88, qual era o poder forte? Era o executivo, porque a gente tinha as medidas provisórias. E com as medidas provisórias, ele administrava, legislava. Então, ele sempre usurpava, né, o poder do poder legislativo. E aí, o que aconteceu? De tão forte ficaram as medidas provisórias, veio o legislativo e cortou. Falou, opa, peraí, agora você não pode mais editar essa quantidade de medida provisória. E aí, então, a gente teve... né, uma época recente agora, em que o legislativo era quem mandava através do quê? Das emendas. Okay. Das emendas PIX, por exemplo. Uhum. Então, qualquer coisa, hoje em dia, se um prefeito vai a Brasília, antigamente aonde ele ia? Ele ia no ministério. Né? E agora ele vai aonde? Agora ele vai no legislativo, porque quem tem o dinheiro é o legislativo. E aí o judiciário falou o seguinte, opa, peraí, vocês dois já mandaram no país, agora também eu quero mandar no país. E eles chegaram à conclusão, desde a prisão do Daniel da Silveira, quando ele prendeu e ninguém falou absolutamente nada. Vamos continuar e o Congresso falou o seguinte, ok, você tem o direito de prender. Aí o Judiciário falou o seguinte, o Supremo falou o seguinte, agora quem manda no país sou eu. E é o que está acontecendo. Né? Mesmo muito conluiado com o Executivo, a palavra final é do Judiciário. E aí a gente não tem mais, né, aquilo que é o mais importante da nossa Constituição, que é o peso e contrapeso dos poderes, né? Ou seja, um poder está demais, a gente vai lá, tira um pouco do poder. Então, ou seja, o que a gente tem de importante, pessoal, o mais importante e a maior oportunidade que a gente tem de fazer com que esse sistema do peso e contrapeso dos poderes seja repactuado é na eleição do ano que vem, onde a gente consiga eleger pessoas que tenham a capacidade de mudar a legislação e tirar um pouco desse poder do judiciário hoje, que está muito acima do legislativo e do executivo. Ou seja, agora, né, na questão do IOF, né, o Lula editou uma lei, um decreto, né, o Congresso falou, não, aqui quem faz a lei no país é o legislativo. E eles cassaram, então, o decreto do Lula. Cassaram não, né? Não aprovaram o decreto do Lula. Uhum. Vem o judiciário e fala, não, isso aqui tá errado. Não, o IOF tem que manter. Então, ou seja... Acabou o poder do legislativo. E quem é que fala contra o judiciário? Eu e o Papa. Eu acho que agora, então, quando a gente tiver qualquer problema, o único recurso que a gente tem é ligar pro Marcelo. É ligar pro Papa, falar, Papa, ajuda aí. Alexandre de Moraes está falando muito. Né? E aí... Isso é um cúmulo, né, cara? A gente fala aqui, mas isso é um cúmulo, né? Chegar a esse ponto... Não, chegar a esse ponto é rir da tragédia anunciada. Sem porque contar o tanto que eles são midiáticos, né? Não só isso, né, Luciano? Eu o judiciário mudou a partir do início da transmissão das decisões. Eu fiz uma pesquisa... Dado importante. Alexandre Sepúlveda Pertence. No último ano, como ministro do Supremo Tribunal Federal, ele deu 14 entrevistas. Oscar Dias Corrêa deu 8 entrevistas no ano. Alexandre de Moraes já saiu esse ano, quando eu fiz a pesquisa em setembro, em mais de 40 mil capas de jornais ou revista. 40 mil capas. E foi no jogo do Corinthians. E foi no jogo de Corinthians e ainda, né, sai com o dedo na capa de um dos principais jornais que a gente tem no Brasil. Totalmente incompatível. Então, ou seja, agora, o que mais me impressiona, por mais que um cara que goste de poder, né, ele tá jogando contra ele mesmo. Porque você já imaginou você falar o seguinte, eu tenho a força. É pra quê? Pra você dominar e você falar o seguinte, eu faço qualquer coisa. Ele não pode fazer nada. Ele não pode fazer nada nem no Brasil, porque ele anda com 7 seguranças. Ele não pode sair para jantar, ele não pode caminhar numa praia. E nem para Disney. Ele não pode ir para Disney. Graças a Deus, né? A nossa lei maravilhosa, magnífica. Mas agora nem agora não pode ver nem o Mickey. Está em todas as notícias agora que isso vai ser negociado, né? Que a próxima pauta do Lula é negociar isso. Coitado. Não vai conseguir de jeito nenhum. Claro. Porque, na verdade, como eu falei, não tem nada a ver. negociação não foi
pró-Brasil. Exato. A negociação foi pró-cidadão americano. Tá certo. Eu vou... Ô, Marcelo, fico pensando, você é conselheiro federal da OAB, certo? Você teve esse fato aí, onde que você fez esse discurso numa das reuniões, você pode explicar isso um pouco melhor? E, ao mesmo tempo, eu vejo que você tem um escritório grande, consolidado e tudo mais. Qual que é o risco ali de você tomar Cara, se expor tanto e, ao mesmo tempo, correr um risco aí de afetar muito o seu negócio? Empresarial. Risco empresarial. Vinculado. Como é que você mede isso? Cara, é um risco grande, não tenho a menor dúvida disso. Eu não ofendo nenhum ministro, muito pelo contrário, eu respeito a instituição. Eu, às vezes, não respeito aquele que está ocupando uma cadeira, né? Porque a instituição ela tem que ser muito mais forte do que as pessoas. E a instituição Supremo Tribunal Federal, eu acho que ela merece respeito. E quem não está respeitando essa instituição são aqueles que estão sentados lá. Né? Por quê? Porque eles, com base em princípios constitucionais, onde cada um tem o seu entendimento, né, e não mais com base na própria lei ou na própria letra da Constituição, ele resolve o que ele quer. E ele cria uma norma que não existe, como é o caso do julgamento do Bolsonaro. E aqui eu não quero nem ficar entrando na política, porque senão a gente vai... Né, você tem o seu lado, eu tenho o meu, mas... Parece que é muito parecido aqui nessa mesa. Só para deixar mais ou menos. Mas o que eu acho que é mais importante é quando a gente olha... Né? E eu tenho essa capacidade de olhar um processo sem paixão. E quando você olha um processo sem paixão, você fala o seguinte: o que esse cidadão fez para estar sendo condenado a mais de 20 anos de cadeia? Né? Por quê? Eu nunca vi um golpe sem arma. No mundo inteiro, a gente nunca viu um golpe sem arma. Né? A gente viu pessoas que invadiram, né, o Supremo Tribunal Federal. A gente já teve... Quantas vezes um MST invadindo prédios públicos do IBAMA, do Ministério da Agricultura e etc. Invadiram agora a COP30. Será que aquelas pessoas que invadiram a COP30 vão ser condenadas a 30 anos de 20 anos de cadeia? Boa pergunta. Ou seja, ninguém mais toca no assunto da invasão da COP30. Né? E lá funcionou tanto que até pegou fogo, né? Tá quente o negócio lá. Tá quente. Né? Eu ia até falar um negócio que não é melhor, não. Agora fala. A fogueira podia, né, continuar mais tempo, né? E fazer um churrasco. Entendi. Talvez Inquisição. a gente pudesse fazer um churrasco na COP30. Fazer a Santa Inquisição lá. Bom, agora acabou. Chutou a boca do balão. Mas, então, eu respeito muito o Supremo Tribunal Federal. Agora, o que eu acho, que se eu posso deixar um legado para as minhas filhas, é não deixar de falar. Porque no momento em que as pessoas estão com tanto medo de falar, quando você chama alguém para ir para a rua, minha mãe é uma libertária também, ela... Militante, ela gosta de ir pra rua, gosta de se manifestar. Legal. Né? E aí, quando ela chama algumas amigas, não vou não, porque quem sabe eu vou ser a próxima velhinha a ser presa. Sua mãe sempre foi assim? Sempre foi. Então vem daí um pouco. Então, o meu avô sua foi... falta de medo vem daí. Não, meu avô foi político, meu bisavô sua falta de medo é maravilhoso. Né? Mas eu, como membro da Ordem dos Advogados do Brasil, também de uma maneira muito, eu falo, preservando a instituição da OAB, né? Mas eu acho que a OAB precisa se manifestar um pouco mais, a OAB precisa, né, de ter uma postura como ela teve em momentos importantíssimos na vida política do Brasil, como as diretas já. Né? As diretas já começaram dentro da OAB. O impeachment da Dilma, no momento em que a gente tinha, né, um problema político, um problema econômico gravíssimo, foi iniciado dentro da OAB. Eu não quero que a OAB faça qualquer coisa absurda. Né? O que eu quero é que os absurdos sejam denunciados pela OAB. Né? Quando a gente tem, por exemplo, né, a véspera da eleição, a ministra Carmen Lúcia fala o seguinte, que a ministra Carmen Lúcia, gente, ela em 2015... ela fez um voto maravilhoso em que ela começava o voto seguinte: cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu. E aí ela passa a fazer um discurso, eu até arrepio, né, maravilhoso sobre o que era censura em 2015. E às vésperas da eleição,
Ela fala o seguinte, não, uma censura de 30 dias para corrigir os rumos do país não tem problema nenhum. Peraí. Mudança de posição, hein? Então, censura para mim, né, o Estado ele tem que colocar os limites e o Judiciário tem que preservar aqueles limites que nós temos, de não passar aquela cerca onde a legislação já estabeleceu. Só que a censura não existe o limite. Nós vamos limitar o cidadão do que ele pode falar, do que ele não pode falar. E o que nós estamos vivendo hoje é o maior absurdo que eu já vi, que é o seguinte, se você fala contra o que o Judiciário quer ouvir, você tem a sua rede social calada. Se você continua falando, como foi o caso do pastor, né, você tem o seu passaporte apreendido. E se você continua brigando, você é preso. Então, olha só, quando a gente tira, né, um podcast do ar, quando a gente tira um canal de um, sei lá, um influencer ou um... Ou o próprio Instagram de um cara que tem muito seguidor, igual o Nicolas, né? Igual o Pablo Marçal, 200 quando vezes. Você proíbe essa pessoa de levar essa mensagem ao seu seguidor, é muito pior do que o que a gente tinha na época da ditadura militar, quando os militares mandavam fechar um jornal que imprimia 60 mil jornais por dia. Né? Então nós estamos falando o seguinte, na época da ditadura, 60 mil jornais por dia, no fechamento de um jornal, que por anos e anos e anos a esquerda falou que foi o maior absurdo do mundo, foi a censura dos jornais. Né? E agora a gente tem a censura de pessoas que atingem 10, 15, 20 milhões de pessoas por dia e está tudo certo. Por quê? Porque as pessoas têm medo. E eu falo que a única solução que a gente tem quando a gente não acredita no judiciário é a gente ir para a rua. E pelo medo imposto pelo judiciário, as pessoas não vão mais para a rua. Que clima, né? Mas clima, né? Não, mas é um clima, é um clima, se você for analisar. Quando eu ouço o Marcelo, ele começou a fala dele e eu comecei a pensar assim, bom, que país que ele está falando? Porque se você esquecer por um minuto que a gente está no Brasil, só vem tragédia na cabeça. Só vem ditadura. Se a gente ouve, por exemplo, se ele está falando, esse é o Brasil, que de fato é, se esse é o Brasil, a gente esquece que nós estamos nele. Ele fala assim, de que país que ele está falando? Vamos lá, vamos tentar interpretar, vamos brincar aqui, de qual país ele está falando? Você nunca vem à cabeça o Brasil, mas vem uma Venezuela, entendeu? Uma Coreia. Vem uma Coreia do Norte, vem uma União Soviética. Mais da África. E se isso não chocar as pessoas, e eu acho que essa fala ela tem que chocar, porque eu acho que as pessoas passam a mudar de opinião e de percepção quando elas se sentem chocadas, porque se tá no normal, ninguém vai ficar chocado. Eu falei isso muito na pandemia. O povo falava assim, hoje no Brasil 1.400 mortes. Boa noite. Meu irmão, é 1.400 vidas que se foram. Porque se cair um avião amanhã com 100 pessoas lá dentro, vai fazer muito mais barulho que 1.400. E era isso por dia. Então, virou uma normalidade morrer gente na pandemia. O que a gente não pode é transformar isso que o Marcelo está falando numa normalidade. Porque se isso passar a ser o normal, aí eles ganharam o jogo, meu irmão. Entendeu? Pois isso que eu tô falando. Não pode deixar isso virar um normal. O desafio é que é um eles contra nós, né? Eu acho que essa polarização também, ela... Mas eu acho que sempre foi. Mas só que eu acho que agora chegou em um ambiente que tem que ser muito nós contra eles, irmão. Porque se deixar... o poder máximo no Brasil já não é do presidente. Concorda? O poder máximo no Brasil hoje é de um careca igual o Lúcio. Não igual a mim, porque eu tenho cabelo. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque... não é normal. E você sabe o que acontece? A gente vota o cara pra deputado, irmão. Nenhuma democracia, ela acaba do dia pra noite, a menos quando a gente tem um golpe, né, que não foi o golpe e é assim do mesmo, batom. Né? Porque né, a gente fazer um golpe com batom eu nunca vi no mundo. Também não. Mas quando você batom. tem a arma, né, e aí você tem o tanque, ali você tem uma ruptura. Mas todos os fins das democracias de uma maneira subliminar, elas são muito piores. Porque a população ela vai se acostumando com isso. Não, eu não vou mais pra rua porque eu posso ser preso. É isso não pode ser normal. Eu não vou mais me manifestar porque eu posso ser demitido. Eu não vou fazer um post agressivo, que pode ser considerado agressivo, que o cara vai cortar minhas redes sociais. Que loucura é essa, medo, velho? né? É a cultura. Agora, então, muito, muito pior, talvez, da gente falar e com medo de ser preso também, que é tão igual... O nosso canal, longe de ser grande, a gente
Tá tendo Pra mim ele é enorme. tá um crescimento legal, pra gente tá muito bacana de fazer, mas se você vê as nossas visualizações lá de posts É absurdo. com o Zema... 300 mil visualizações. Matheus Simões. É isso. Não, tô falando o nosso. O nosso do nosso, político. cara, Eles tiram o poder de... Eles tiram. Vai pro Tem zero. que ver que incrível, Marcelo. Essa semana a gente fez esse teste. A gente tem um post da Janaína Barcelos que esteve aqui conosco. Ela tem um problema de visão e foi Miss. E aí ela veio contar a história dela, não sei o quê. Aí teve com o pessoal do Charla Podcast também aqui, que é uma turma, uns influencers de futebol. Eles falam de futebol, legal. super bacana, os meninos. Eles estiveram aqui, o corte deles é 300 mil, 280 mil visualizações no nosso Instagram. Que não é. Se você pegar os seguidores do podcast, vai falar assim, você não tem 300 mil visualizações. Não tem, só você vê lá. Aí se a gente pega o do Zema, tem 900. 200. Aí pega Visualizações. Da próxima, a da A própria... rede social não entrega, cara. Da própria Camila. Como é que você chama? Postei no YouTube. Como é que você chama? ontem. De ban? O que ele faz? Shadowban, que chama. Como? Shadowban. Shadowban. Cara, é isso. Eu postei duas. Que tá da falando de Camila. política, uma velho? uma com as palavras Nossa, tô na que eu merda. coloquei lá, COP 30 e tal. Cara, eu te falo, 17 visualizações. Aí nós aprendemos. Postei o mesmo post, sem nada na descrição e tudo mais. Aí, ó, Acelera. e a gente já aprendeu. Os seus cortes todos vão dizer assim: Marcelo fala super bem do Brasil. Aí eles vão entregar e nós estamos arregaçando, entendeu? Marcelo adora o STF. Marcelo adora o STF. A instituição. Pô, Já botar pra vocês. isso, vai, pô, pega o corte. Aê, maravilha. Pô, Você tá entendendo? Que não é só o cara, o medo também, mas é por trás de alguma forma aqui, cara, vamos fechar a forma de... Cara, se você Ia pegar, aparecer. né, hoje, as TVs abertas, se você fosse anunciar numa Rede Globo há 20 anos atrás, o cara falava o seguinte: qual que é a sua empresa? Eu sou do podcast. Falou assim: não, assim a gente não anuncia. eu quero não. Né? Hoje, se você chegar lá e falar o seguinte: eu quero anunciar, sou do Tigrinho. Opa, vem cá. Né? Nós queremos anunciar qualquer coisa. Mas o maior anunciante hoje das TVs abertas é o governo federal, E a depois Bet. o governo estadual E depois a Bet. e depois as bets. Né? Mas o que isso significa? O que isso significa? Que o poder público, né, ele quer dominar, né, todas as formas de comunicação. E aonde que ele não consegue dominar? Internet. Na internet. Então, o que ele faz? Passa uma lei. Através do Supremo, através do Legislativo, ele quer passar uma lei para poder coibir as fake news. Agora, quem é que julga as fake news? O que é fake news? O Judiciário. Então, a gente tem um inquérito das fake news de 2019, que foi aberto, onde a vítima era Alexandre de Moraes, né, onde quem julgou, quem investigou o Supremo Tribunal Federal e quem julgou o próprio ministro. Então, ou seja, né, e esse inquérito é um inquérito do fim do mundo, né, que não existe o fim. Então, ou seja, até quando que nós vamos ter um inquérito da fake news que qualquer, entre aspas, fake news pode ser levado para esse processo com primeira instância no Supremo Tribunal Federal. Então, ou seja, nós estamos vivendo, gente, né, uma ditadura da toga, uma ditadura do judiciário. E eu tenho certeza que daqui a 40, 50, 60 anos, né, as pessoas que falaram disso aqui vão ser lembradas daqui a 60 anos. E aquelas pessoas que tiveram medo, nós vamos falar o seguinte: olha, realmente pior do que a época da ditadura. Isso eu estou pensando lá em 2070, né? Fala assim, ó, aquela ditadura militar do século passado, aquilo ali foi pina. Fichinha. Ela não existiu. O que existiu foi uma ditadura que começou com Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal nos idos dos anos 2020. Então eu fico imaginando lá na frente como é que nós vamos enxergar, né, o perdão da palavra, essa palhaçada que nós estamos vivendo, né, dessas decisões absurdas que nós temos. Gente, há pouco tempo atrás, o Alexandre de Moraes destituiu um advogado sem consultar a parte. É o seguinte: olha, a partir de hoje você não tem mais o seu advogado. Que coisa louca, cara. Você fala, como assim? Passa por si. Meu Deus. Isso um juiz, né? Assim, então... cara, nós estamos vivendo num mundo, cara, que eu fico imaginando o que nós vamos... Mas você é otimista, porque se você falou que em 2070 a gente vai olhar e falar, olha que absurdo, como que era. Isso. Não, o problema é que... Mas eu sou você é otimista, otimista. eu sou otimista pro ano que vem.
Porque escuta o que eu estou falando. Nós vamos ter a maior reviravolta, né, de eleições em 2026. Né? E por que eu estou falando isso? Porque as pessoas estão enxergando que esse passo, independente da pessoa ser de centro, de esquerda ou de direita, né, o que nós estamos vivendo é uma situação extremamente perigosa. Né? Porque quando a gente não tem observação às leis, né, o fato do juiz, né, ou do ministro, ele decidir o que ele quer, pode ser bom ou ruim para você, dependendo do que ele quer. Então, ou seja, a esquerda também precisa ter o seu medo. Né? Porque amanhã ele pode virar e falar o seguinte: não, a partir de agora eu vou mudar completamente o meu entendimento. Né? E aí que está aquele problema da escolha dos ministros, né? Do mandato vitalício, né? E tudo mais, que em tese era para ser muito bom. Né? Feito, a gente já teve ministros brilhantes. Sim. Né? A gente já teve ministro da Suprema Corte e olha... você passava perto do ministro do Supremo, ele não era reconhecido, ninguém sabia quem era o ministro do Supremo. Você falou que deu 8 entrevistas num ano. Então ninguém conhecia o ministro do Supremo, ele estava ali para julgar. E hoje não, hoje ele está na mídia. Para aparecer. Né? Hoje ele tem, né, quantas vezes a gente vê aí, acho que agora tem até um Instagram que fala só dos relógios dos ministros. Né? Então assim, não, esse relógio do ministro custa não sei quantos mil, aquele ali custa 1 milhão, aquele ali custa... Então, ou seja, e os ministros perderam a vergonha. Né? Eles andam com... Outro dia eu fui a Brasília numa posse de uma amiga como ministra do CMPq, do Ministério Público, né? Do Conselho. Conselho do Ministério Público. Do Ministério Público. E chegam os ministros do Supremo com carros com sirene. Para quê? Igual o presidente. Com 7 seguranças dentro de uma corte. Né? Dentro de um prédio público que tem já todas as suas seguranças, todo o seu aparato. Então aquilo também vira midiático. Um show, né? Vira ele chegando, abre a porta, 4 seguranças, todos com aquele o microfone do cinema, tal, né? Qual que é a sua arma? Eu tô com a 765, você tá com o quê? Não, tem um backup lá, uma metralhadora no veículo que segue. Gente... Absurdo. Cara, é absurdo. E quem paga essa brincadeira toda? Quem paga? O próprio cidadão. Tem um caso muito interessante, na inauguração do TRF-6 aqui em Belo Horizonte, vieram os ministros, né? Eles mandaram os carros de Brasília, porque eles têm que andar com carro placa preta. Para, velho. Verdade. Para. Eu estava morando nessa época no Fazano. E aí o meu apartamento estava reformando, eu fiquei lá 15 dias. E aí, então, na hora que eu fui entrar no elevador, um segurança falou o seguinte: não, eu estou indo buscar o ministro. Eu falei: você vai de escada. Você vai de escada porque você é meu funcionário, você é funcionário do Brasil, quem está pagando o hotel, que sou eu, do meu dinheiro. Se você quiser usar o elevador privativo, você espera eu subir, ou então você vai de escada. E o cara saiu do elevador. É lógico. Falou com o cara errado, né? Tomou na venta, na volta. Ô Marcelo, deixa eu te perguntar. Você... no seu meio, como conselheiro da OAB, da posição que você tem como advogado, a sua empresa e tudo mais, você se sente sozinho emitindo essa voz hoje? Sabe o que essa pergunta significa para mim? Nada. Vou continuar falando, ainda que eu seja a única voz. Como o Marcel Van Hatten fala dentro do Congresso, ele sozinho. Eu participei de um debate com o Marcel e perguntaram para ele o seguinte: mas você já foi candidato 4 vezes a presidente da Câmara? Ele falou o seguinte: vou continuar sendo, ainda que eu tenha só o meu voto. E eu vou continuar falando, até que alguém me convença de que eu estou errado. Eu acho que a gente também precisa ter uma autoavaliação. Porque você não é rei, você pode errar. Exatamente. E se alguém me convencer de que eu estou errando, você pode ter certeza absoluta que eu vou parar de falar o que eu estou falando. Mas o que eu acredito é na democracia, na liberdade de ir e vir. Gente, eu vou dar um exemplo que eu acho que até é um tema polêmico aqui pra gente também. Nós quase não tivemos temas polêmicos por agora. Mas vou falar o seguinte: quando é que em sã consciência nós podemos ter algum tipo de debate ao que aconteceu no Rio de Janeiro? Aquilo ali, para mim, é o seguinte: é o bandido com uma metralhadora, uma R-15,
Quem é que pode ser a favor de um cidadão desse? Carregando um R15, irmão. Na rua. Ele depois Né? ainda tenta fazer prova para incriminar. Então, ou seja, não existe direita e esquerda. O cara que tá com R15 na rua, em qualquer lugar do mundo, ele é terrorista. E eu, na verdade, não acho que a gente tenha que confundir o terrorismo político do terrorismo que a gente vive nas ruas. Perfeito. Mas o cidadão, aquele cidadão ali que tem uma arma, um R15, ele está impedindo o cidadão de ir e vir. Ele tem que ser punido de forma exemplar. E o meu celular, ou o celular do cara da esquerda, ele é o mesmo. A chance dele ser assaltado, ninguém... Você já viu alguém assaltar e falou o seguinte, você votou no Lula ou você votou no Bolsonaro? Se você votou no Lula, eu não vou te assaltar. Né? Porque se o cara me perguntar isso, eu vou falar assim, eu votei no Lula. Né? Porque eu já tenho uma grande chance de não ter o meu celular roubado. Né? Mas, já que isso não acontece, todas as pessoas do Brasil tinham que estar revoltadas com o que está acontecendo. E a gente está se acostumando, né? Você anda com carro blindado, você tem uma casa que tem muro, né? Você tem entrada dupla de garagem, né? Você pegar os prédios do Belvedere, quase todos hoje... Igual São Paulo. usa, né? Igual São Paulo. Ou É São duplo. Paulo, É. você tem um portão duplo. São Paulo já é normal. E já é isso está padrão. acontecendo o quê? A gente vai se acostumando. É isso que Isso, a gente vai se acostumando ao absurdo. Então, ou seja, gente, nós precisamos de parar de pensar de esquerda e de direita e pensar no seguinte, o que é certo? O que é honesto? Honesto é o cara chegar para um cidadão que trabalha na sua casa e falar o seguinte, olha, para você poder ter a net aqui na favela ou na comunidade, que é mais chique falar, né, você vai ter que me pagar R$10 por mês para você ter direito à net. Se você quiser cozinhar com gás, com botijão de gás, você tem que pagar R$5 para o botijão entrar aqui na comunidade. Por quê? Porque eu criei um estado paralelo que eu sou rei. Então não existe direita e esquerda para a gente ter um entendimento, né, para a gente politizar, por exemplo, né, a ação da polícia. Agora a lei da antifacção. Eu acho que isso aí, ou seja, o governo está politizando isso por quê? Porque ele quer ter os louros de ter aprovado uma lei que ele nunca tomou conta. A gente está no Brasil sem ter, né, desde a época da pandemia, a polícia não pode subir nas comunidades do Rio porque o Supremo Tribunal Federal tem uma DPF que fala o seguinte, não se pode subir nos morros sem justificativa. E onde é que isso começou? Lá no Brizola. No Brizola foi a primeira vez que a polícia não pôde, impedida por um ato de um governador, subir nos morros, porque ele queria o voto do morro. Só que ali o cara andava de canivete. O tempo mudou, né, irmão? O tempo mudou. Agora ele anda com R$15. Tem bazuca, né? Não, você viu os caras com... Daqui a pouco nós temos piloto, drone. Piloto do helicóptero. Não, e do drone. Os caras estão com drone. Drone? Irmão. Drone de bomba. O drone vai e cospe uma bomba. Então, ou seja... Coisa de guerra. Isso vai piorar. Sem vai dúvida. piorar. Sem dúvida. Sem né? Ao ponto de você chegar e falar o seguinte, olha, aqui agora mora só quem eu quiser. Né? Vai entrar aqui quem eu quiser. Ô, gente, cá pra nós, né, o Rio de Janeiro é uma cidade que é cercada pelo mar e por montanha, que é intransponível. Aquelas montanhas ali de Petrópolis, ninguém consegue passar. Isso. Se eu falar o seguinte, eu quero acabar com a bandidagem aqui. Cerca a serra, cerca o mar. E vai empurrando pro mal, Vai, eu não posso vai falar. empurrando. Né? Ou seja, não é tão complicado. Não, também mas acho que precisa ter vontade. não. A gente Esse é está falando de honesto e certo aqui. A gente não pode esquecer, você quer ser honesto e certo no seu negócio, contrata a Suits, né? Muito bem, é verdade. Pausa para os nossos patrocinadores. Muito bem, muito obrigado, viu, Lúcio, por ter lembrado. Senão a gente ficava aqui até amanhã com esse tema polêmico. Marcelo tá falando que é um cara tão ligado com tecnologia aí. Não, eu sei que tem muito funcionário, e a gente ainda vai falar um pouquinho do Manga Larga, porque a gente tem que falar dele também. A gente vai fazer uma pausa nas polêmicas, vamos falar de cavalo já, pessoal. Vamos falar de coisa boa. ali também. Tem polêmica lá também. Mas a Suits é o nosso patrocinador. A Suits é um dos maiores sistemas hoje de comunicação entre sede e filiais, pode dizer assim. No nosso caso, entre franqueadoras e franquias. Então a gente utiliza esse sistema para nos comunicar
com toda a nossa rede padronizada, curso, treinamento, sem dúvida nenhuma hoje o melhor sistema que nós temos na área do franchise brasileiro, eu acho que é o líder, né? Até então é o líder de mercado, então eles são absurdamente bons. Então a Sultz está conosco há muito tempo nos patrocinando. Além da Sultz, eu já vou emendar no próximo patrocinador, se vocês me permitem. A gente tem aqui a Seu Cliente Oculto, que é do Bruno, que é o Seu Cliente Oculto. Eu uso, todos os dois são fornecedores da minha empresa também, de todas as suas também. Minha também. Né? A Sultz não tem nada a ver com a minha. A Sultz não funciona para você, mas Seu Cliente Oculto sim. Seu cliente oculto é muito legal. Ele faz realmente o cliente oculto na sua empresa, ou seja ela de serviço, ou seja ela de produto, e ela te entrega um relatório que ele é incrível para você fazer análise estratégica de continuidade, até de processo, de como você está atendendo seus clientes, de mercado, saber como é que seu concorrente está atuando. Então para quem precisa... E é importante a gente saber a nossa dor interna e a dor externa do seu concorrente. Você, por favor, chama o Bruno do Seu Cliente Oculto. Isso é legal pro Marcelo lá, né? Bacana, isso é muito legal. Isso é muito legal, vale muito a pena. Ele acabou de ser... Seu Cliente Oculto acabou de ser investido pelo Shark Tank Brasil. Muito legal. O produto dele é sensacional. É muito legal. Falar pro Bruno lá pra... Tecnologia. Falar pro Bruno fazer o mesmo que ele fez pro Zemo. Ô, Bruno, mesmo que você fez pro Zemo, pode fazer pro Marcelo, até porque ele e o Zemo são assim. Ele deu uma raspadinha. Ele deu uma raspadinha pro Zema ganhar um cliente oculto. Ele falou, ganhei. Eu falei, porra, se não ganhar... Se perdesse, não tinha dado ruim. Esse nosso governador é sensacional. Ele é sensacional. É uma figura, né? Ele esteve aqui conosco, foi muito legal a gravação. O que eu gosto mais dele falando é o seguinte, que eu não moro mais no palácio, eu moro numa casa. E eu mesmo que lá. Eu só tenho um empregado. Só empregado. 12. Cara, mas é muito bacana, né? Mas você pensa, ele falou que o Pimentel tinha 32 empregadas. Você tá no Palácio da Mangabeiras. 32. Cara, e aí, 6 aeronaves. E aí a grande diferença, que é o que eu uso também, principalmente com as minhas filhas, é de exigir o que você faz na prática. Isso aí. Né? Então, se a gente vai falar do Manga Larga Machador, né, outro dia eu entrei dentro de uma baia e limpei uma baia. Porque eu falei o seguinte, eu quero essa baia desse jeito. E aí todo mundo olhava, passava lá na fazenda, né, os funcionários passavam olhando e falavam o seguinte, não, peraí, mas o dono tá dentro da baia, limpando uma baia? É exatamente isso. Exemplo arrasta. O exemplo arrasta. E é o que o nosso governador faz. Ou seja, a gente precisa de economizar, porque o Estado é um Estado quebrado, né, a bem da verdade é isso, e a gente precisa, então, o maior exemplo é o exemplo do próprio governador. Né? Eu fui na convenção do Novo lá em Araxá, né? Ele, por uma necessidade, foi de avião, mas falou, não, vou voltar de carro. Então o avião não ficou lá com os pilotos, que legal, esperando ele voltar. Né? Então, ele falou, não, Marcelo, é assim, dos 7 anos, mais da metade das vezes que eu venho para Araxá, eu venho de carro. Né? Mesmo porque eu venho olhando as estradas, venho parando. Vem sofrendo nas estradas. Mas aqui, eu falei isso pro Matheus. Eu conheço o Matheus Simões há mais de 20 anos, sabe, Marcelo? E eu falei com ele assim, isso pode não dizer nada sobre um político, mas diz muito sobre um homem. Então, isso por si só já me deixa feliz, sabe? Quando a turma fala assim, o que você acha do Zema? Eu falei assim, politicamente eu acho ele muito bom. Mas ele, como homem, eu acho ele muito mais bacana, porque ele tem uma postura adequada, sabe? Então, eu acho que isso diz mais sobre o homem do que sobre o político. Então, eu acho que é muito legal se todo mundo conseguisse enxergar isso no Zema, porque não é todo mundo que enxerga também, não. Então, o governador, nosso abraço. Para a gente chegar lá no Manga Larga, eu queria que você contasse um pouquinho, Marcelo. Quem que é o Marcelo? Como é que você chegou aqui? Conta agora, vamos fazer um link com sua história. Você comentou rapidamente, seu pai faleceu, que você... um arrimo de família ali. Eu falo que eu tenho uma história muito bacana, assim, de luta e mas de desafios. Talvez eu possa falar essa palavra, seja a palavra mais interessante na minha vida, foram os desafios. Eu sempre vi toda dificuldade como desafio, né? Meu pai realmente faleceu quando eu tinha 21 anos, tinha 2 irmãos mais novos, tenho 2 irmãos mais novos que são meus melhores amigos, e eu falo que o exemplo da família melhor coisa do mundo, a gente poder estar junto da família. Eu sei porque meu irmão é meu sócio. Não, tem um irmão que é engenheiro e tem outro irmão que é procurador da República. E a esposa é juíza, então eles são super, né, ali certinhos e tal. Esse é o irmão que assiste o podcast e fala assim, não, Marcelo, não fala não, falou.
Pode falar. Ele assiste o podcast, vai assistir, viu? Você vai assistir nosso podcast, vai fazer assim, não, Marcelo, não, falou. Ele me ligou semana passada. Ô, irmão, você não acha que você tá falando demais, não? Sabia? A gente sempre tem um desse. Mas, então, é impressionante, né? Mas voltando aqui na minha história, eu comecei muito cedo a estudar tecnologia. E a dica que eu dou para o jovem, principalmente, é o seguinte: qualquer coisa que você for fazer, medicina, arquitetura, né, engenharia de produção, qualquer outra engenharia nova que a gente tem aí, inclua tecnologia no seu negócio. Se você incluir a tecnologia, a chance do seu negócio dar certo é muito maior. Então, o que eu fiz? Aos 26 anos, eu montei o meu escritório, né, a mãe das minhas filhas, né, que era uma grande advogada, a gente casou. Eu casei com 27 anos, então a gente sempre fez uma parceria muito legal ali. Ela tinha o escritório dela, eu tinha o meu, mas ela sempre me apoiou muito nesse negócio de eu montar o meu escritório. E aí eu falo o seguinte, né? Nós ficamos 8 anos casados, 9 anos casados, com mais 5 de namoro, e quando a gente separou, ao contrário do que é usual hoje, a gente saiu para almoçar. Então a gente foi para uma audiência no fórum e saímos para almoçar, um casal separado. Né? Quando a gente separou, o juiz falou o seguinte: 2 advogados, a separação consensual. Eu falei, consensual. E a gente continua amiga até hoje. Legal. Então isso é muito legal, né? Para o crescimento das meninas, né? Para a relação da gente. Você vai conviver com a sua ex-mulher o resto da vida, se você tem filho. Né? Então é muito bom a gente ter essa ideia. E aí, então, o meu crescimento foi exatamente com tecnologia. Em 99... sou convidado, dava aula de direito virtual, e o mais engraçado que era o seguinte: em 99 fui chamado para dar aula de direito virtual. E aí eu cheguei na faculdade Milton Campos, lá era o seguinte, né? Faculdade super séria, né? Das melhores faculdades privadas de Minas. Então tinha o professor de direito civil, direito penal, direito tributário, direito, né, constitucional. Ficavam todos num canto, né? Você fala assim, você dá aula de quê? Direito virtual. Não pode ficar ali junto com o professor de artes. Era mais ou menos, entendeu? Igual o professor. Então a matéria que eu comecei a dar aula... virtual. Era tão virtual que ninguém entendia o que era, né? Então, o pessoal começou a me perguntar, você dá aula de quê? Eu falava assim, dou aula de relações na internet. Então, eu falava, então eu mudei o nome da matéria, embora a matéria continuava, né, direito virtual, mas só para as pessoas entenderem o que é. E aí eu fui dar uma palestra no STJ em 99 e virei para os ministros e falei o seguinte: informo aos senhores que o processo em papel vai acabar. 1999. A internet tinha acabado de começar. E aí deve ter rolado uma risada assim intensa, né? Aí todo mundo falou assim, mas como assim? Eu não vou ter processo? E se eu perder tudo? Todos os meus processos? Eu falei o seguinte, olha, o que eu posso dizer é o seguinte: o seu dinheiro não fica empilhado no banco, né? E à medida em que você vai gastando, a gente tem ali uma conta que vai tirando o seu dinheiro, mas não tem alguém que vai lá e tira, o fulano gastou 2 mil. Boa. Tira da pilha de 2 mil dele aqui e coloca para a pilha. Não tem alguém que muda fisicamente o dinheiro. Então, a história do processo físico vai acabar. E o mais bacana, eu fui chamado de doido. Né? Aliás, eu sou chamado de doido com frequência. É doido mesmo, não? Hã? É doido mesmo? Não. Não, só de manhãzinha, quando ele agora, ele tenta morder a orelha. Entendeu? Mas eu falo o seguinte, todas as pessoas que transformaram o mundo ou transformaram o seu negócio foram chamados de doido. É isso. Você pega o Elon Musk, quantas vezes esse cara foi chamado de doido? Né? Eu li o livro dele é simplesmente fenomenal. Espetacular. Né? Porque você vê a quantidade... Walter Isaacson, né? A gente até deu uma... Deu pro Zema. Pro Zema também. Aliás, esse estúdio aqui é da paixão dele. O Elon Musk é a paixão dele. Chama Elon Musk esse estúdio aqui. Então, olha que bacana. Eu tô falando sem saber, mas porque no livro dele mostra quantas vezes ele chegou naquele lugar que eu falei, né? Lá no fundo do poço. E ele acreditou o seguinte: se tá ruim, é porque vai melhorar. Isso. Né? E ele acreditava, de fato, nesse... vamos falar, um slogan. É um slogan Você na minha vida. Você assistiu o documentário dele no Netflix? Não. Cara, então assiste, Marcelo. Muito legal. É sensacional. Não, não assisti. E ele fala exatamente isso. É exatamente na transição do
do SpaceX, Aham. quando tá caindo muito, Aham. e aí um cara chega e fala assim, mas se cair mais um, vai ser tantos bilhões. Eu falei, Explodiu pode uma fazer. vez, explodiu Ele a pode fazer. segunda, na terceira. Ele pode fazer, se não for agora, acabou. Se não for agora, Não tem acabou o mais dinheiro. dinheiro, não. Pode fazer. É. Fez, aí o bicho foi. Mas, cara, é bruto. acreditar. É por isso que eu falo o seguinte. E por que você faz o que você tá fazendo? Né? Porque, em tese, eu podia mudar para Portugal, cara. Entendeu? Eu pego minhas filhas, minha mãe, vou para Portugal, vou ter uma vida lá tranquila, né? Mas é isso que você quer? Não. Sabe como é que eu cheguei a essa conclusão? Porque eu perguntei para minhas filhas, vocês querem mudar do Brasil? As duas falaram o seguinte, não, nós amamos isso aqui. Eu falei assim, então eu tenho que lutar pela vida delas. É isso aí. Que Tá bacana. certo. É. Até falando, você falou, apareceu aqui nas minhas pesquisas um pouco falando da sua mãe, né? Que se formou no Loyola, não é isso? Aham. Puxa uma galera. E a parte, apareceu muito dela ali, todo mundo pensa, pô, formou no Loyola, né? Uma pessoa com dinheiro e tudo, mas sua mãe correu muito atrás ali de fazer isso acontecer, não é isso? A minha mãe, ela todo ano ela ia a porta do colégio, esperava lá a manhã inteira, que os padres faziam ela esperar a manhã inteira, para ela pedir, pelo amor de Deus, para os filhos continuarem estudando lá, que ela não tinha dinheiro para poder pagar os 3 filhos. E aí, então eu tenho assim, as passagens que pouca gente acredita, né? Então eu, na PUC, quando eu fiz Direito, eu também ia de ônibus para a PUC, né? E aí eu comecei a fazer um estágio na Caixa Econômica Federal, na Contorno Conraja, naquele prédio ali que parece um caixão cinza ali. né? E lá, os barzinhos ali só abriam às 10 da manhã. E o que eu descobri? E o nosso intervalo era às 9. Eu comecei a fazer sanduíche natural, minha mãe fazia o molhozinho, eu comprava o pão às 6 da manhã, colocava aquela, né, o molho que ela fazia de frango com maionese, não sei o quê, e eu levava para a Caixa Econômica Federal. E aí eu vendia lá 15, 18 sanduíches por dia. E ali eu ganhava um salário mínimo de estágio e ganhava mais 2 de sanduíche. E aí teve uma cena muito engraçada que um outro menino começou a levar também. Só que ele levava menos porque não tinha como produzir, ele não tinha dinheiro para fazer, né? Aí eu falei assim, a partir de hoje, todo mundo me paga só no dia que receber. Eu quebrei o cara. Então foi meu primeiro, assim... Olha que chegou a concorrência, falou, deixa eu matar esse cara aqui. Ele entendeu que empreender o caminho e como destruir a concorrência. Foi bom. Então, eu tenho esse exemplo da Caixa que é exatamente as duas coisas. Comecei a empreender, né, cedo, né, e também comecei a entender que a concorrência, muita concorrência não é muito bom, não. E no seu escritório, que momento que você percebeu, cara, hoje eu sou o Marcelo empresário e não mais o Marcelo advogado, né, que fez a virada que eu até falo com muita gente, né, o cara que é médico, dentista e tudo mais, cara, lembra o seguinte, cara, primeiro você tem que ser empreendedor antes de você ser um profissional liberal. Então, na verdade, eu sempre fui empreendedor, assim, sabe? Eu, antes de fazer estágio, como eu tinha bolsa na Católica, na PUC, né, lá do Corel, eu falei o seguinte, eu não tenho dinheiro para comprar terno. Como é que eu vou fazer para ter meu primeiro estágio? Aí eu saía da faculdade de manhã, fazia estágio à tarde e trabalhava no shopping à noite. Shopping? Né? Eu trabalhei numa loja chamada Bill Bros, que era uma loja em frente a Brooksfield, que era uma loja de terno muito caro, mas foi a única que eu consegui. E lá era o seguinte, entravam só 3 pessoas por dia na loja. Então é o seguinte, se você não vendesse para aquela pessoa, meu amigo, era só, como tinha 3 vendedores, era só no dia seguinte. O revezamento O acabou. cara não deixava, eu não deixava o cara sair, mas de jeito nenhum, sem comprar alguma coisa. Né? E ali, então, eu fiz o meu pé de meia, literalmente, né? Eu comprei sapato, meia, terno e gravata nos 6 meses que eu fiquei ali. Eu fui o melhor vendedor da loja todas as semanas. Que legal. Que eu trabalhei, nos 6 meses que eu trabalhei na loja. Então, a história de você saber vender, ela é extremamente importante, independente de qual seja a sua área. Se você for um médico, né? Se você for um dentista, por exemplo, e não convencer o cara que ele precisa fazer um clareamento, ninguém vai fazer um clareamento. Né? Mas você tem a plena condição de falar, cara, pô, não é possível, né? Você é um cara bacana, tal, assim, você vai ficar com esse dente amarelo, você fuma, né? Então você precisa de empreender, você precisa de ter algum dom ali, né? Dom não, você precisa ter uma proatividade ali na venda do seu negócio, seja onde é que você for, né? E no escritório eu comecei com isso, exatamente com isso. Colocando venda
em primeiro lugar. Ambiente jurídico, que é super regulado, né? Mas não era com publicidade que eu fazia. Era estando presente em jantares, era estando presente dando palestras, dando entrevista. Então, por que eu fui para a tecnologia? Porque ninguém falava. Então, quando a imprensa precisava de alguma coisa, na imprensa aberta, em 99, né, a gente estava começando a ter os portais ainda, né? Terra, UOL, AOL. E quando, então, eles precisavam de alguma coisa ligada à tecnologia, me procuravam e eu tinha uma divulgação ali, né, do meu negócio, do meu pequeno negócio. Mas a grande virada foi um cliente de São Paulo que eu tive lá por 32 vezes para fechar um contrato, né? E o meu sócio, à época, falava o seguinte: você não está vendo que esse cara está te enganando? O nome dele era Salim. É bem possível. Você está vendo que você não vai conseguir fechar o contrato? Eu falei assim, quando está muito ruim é porque o negócio vai ficar bom. Até um dia que eu estava lá sentado esperando a reunião com o diretor jurídico, e aí quase 6 meses de batalha lá, toda semana eu ia e tal, e aí o cara fica bravíssimo com... Você viu como é que eu tô educado? Eu ia falar puta. Eu ia falar, cara... Mas... eu já fudi o negócio. Agora eu fudi já mais falou, ainda. né? Agora fudeu. Mas... Olha o que ele faz certo e faz errado. Vai, tá com o pau. Mas, então, eu estava sentado na salinha de espera, né, para mais uma reunião, que ele ia me dar mais uma enrolada, ele olha e fala o seguinte: vem cá. E aí ele me chama e falou o seguinte: eu tenho aqui 1000 casos para você poder resolver até semana que vem. Você consegue fazer? Eu, claro. Cara, foi o dia que eu passei 3 dias sem dormir 1 hora, né, virado no escritório, com toda a equipe fazendo lá o trabalho. E no final das contas, esse contrato de 1000 casos, ele virou um contrato de 100 mil casos. Foi o maior contrato da história, né, da advocacia de massa. Né, um único escritório cuidar de 100% de todas as ações. Vou falar o nome da empresa, Casa Bahia. Então foi a grande mudança. A gente foi o único escritório durante 4 anos da Casa Bahia para cuidar de todos os casos deles. E aí foi a grande virada. Mas eu podia muito bem ter falado o seguinte, né? Terminou o contrato, porque era um contrato que não podia ser renovado, né, já desde o início. E eu falava o seguinte: eu tenho 2 opções. Ou eu vou aposentar, ou eu vou migrar. E faltando 1 ano para o término do contrato, eu comecei a investir em uma outra área, que era o direito bancário. Né? E aí, no primeiro ano, a gente perdeu, vamos falar hoje, em dinheiro de hoje, 3 milhões de reais. Eu não sabia como é que advogava para banco, né? A gente pegou um cliente errado, a gente cobrou honorários errados, mas com 1 ano a gente estava preparado para poder assumir uma área gigantesca, que também é uma área grande hoje no escritório, que a gente deve ter quase 50 mil ações para banco, né? E então, ou seja, uma evolução de você conseguir entender qual é o seu negócio daqui a alguns anos. Eu acho que esse é o grande pulo do gato. Né? O grande segredo que as pessoas precisam entender é o seguinte: nós estamos em 2025. Né? O que vai ser bom em 2030? Eu já falo o seguinte: quem não souber inteligência artificial em qualquer que seja a profissão, amigo, desista, porque você não vai conseguir empreender. Né? E inteligência artificial não é chat GPT. Deixar isso muito claro. Né? O chat GPT é nada mais, nada menos do que um Google melhorado. Então, se você quiser realmente aprender inteligência artificial, procure um especialista, vai fazer um curso, vai fazer, né, um aprimoramento, porque em 2030, se você não tiver domínio da inteligência artificial, é mais ou menos a mesma coisa que você não tem uma carteira de motorista, né? E sua ideia é ser um taxista. Não vai conseguir nem ser motorista de Uber, nem de aplicativo, né? Porque se você não tiver... Então, um bom advogado do futuro é o advogado que entende mais de IA do que do próprio direito, talvez. Tem a menor dúvida disso. Né? Então, hoje você me perguntar o seguinte: eu sou um cara que entende de tecnologia. É o cara que mais ganha dinheiro dentro do meu escritório hoje, é o cara que entende de tecnologia. O segundo cara que mais ganha dinheiro é o cara que traz cliente. O terceiro cara que ganha mais dinheiro é o melhor técnico que eu tenho. Ou seja, se você me perguntar o seguinte: eu sou um cara, tenho pós-doutorado em direito civil. Eu vou te contratar em terceiro lugar. Aí a dica, galera. Fala aí do Manga Larga, Luciano. Eu quero entender outros negócios. Como é que você chegou no Manga Larga, o Aras, que aí a gente vai perguntar aqui
Daí, Então, da parte... Na verdade, eu sempre tive Começar o segundo podcast, então. Vamos lá. Já tem 1h10, vamos. Senão eu tenho que liberar o homem. Não, eu tô por conta. Então bora, então vai. Manga larga. Vai, manga larga. Não, manga larga não, quero entender. Vou chegar no manga larga, mas eu quero entender porque ele tem outros negócios também. Na verdade, eu sempre fui apaixonado por cavalo desde menino, né? E eu sempre tive um sonho de ter uma fazenda com a cerquinha branca. Meu sonho, você fechava o olho e falava o seguinte: eu, camisa branca, calça jeans, botina, sentado em cima de uma cerca branca. E eu tenho, inclusive, uma palestra que chama Cerquinha Branca, que é sensacional, que legal, que é... Menino da porteira. Mais ou menos Menino da Porteira, né? Que é aquela história de você falar o seguinte: ó, eu, moleque, onde é que eu me via? Não, eu não me via com um helicóptero, não me via com um avião, eu me via sentado numa fazenda de cavalo que tinha uma cerquinha branca. E tem uma história muito bacana que logo quando eu comprei a minha primeira fazenda, eu comecei a fazer tanta cerca que o dia que minha mãe chegou lá, tudo pintadinho de branco, assim, impecável, né? Minha mãe falou assim: ô, meu filho, você vai criar cavalo ou você vai vender cerca? Cercou a fazenda toda. Todos os piquetes eram branquinho, tal, tudo arrumadinho, né? Eu falo que eu tenho até toque, né? De deixar A grama pode estar alta, mas se a seca não tiver branquinho... Se a seca não tiver pintado... Já não. E todo mundo já falou o seguinte: deixa eu te contar, cerca branca, você tem que pintar ela todo ano. Pinta ela de marrom, que você vai pintar uma vez a cada 10 anos. Fala o seguinte: o meu sonho é branco. Deixa eu. Não adianta. Entendeu? Você sabe que quando eu já tive alguns funcionários, né, que quando o funcionário é muito bom, né, ou tanto na fazenda quanto em casa, no escritório, né, a pessoa te fala, né, aí você vai tentar fazer com que a pessoa não saia, né, quando ele anuncia que vai sair, fala, não vai não, tal. Para mim só tem uma palavra que eu não insisto, é quando o cara fala o seguinte: eu tenho um sonho. Quando ele fala, eu tenho um sonho, eu boto uma exclamação ali no fundo, no final da frase, e falo o seguinte: você tem que ir. Porque eu não posso cortar o sonho de ninguém. Sim. Né? E aí, normalmente, o que eu faço? Eu ajudo a pessoa a conquistar aquele sonho dela. Né? Eu acho que também é o papel do empreendedor, né? O papel do grande empresário, é falar o seguinte: diferente do que eu tive quando eu trabalhava no escritório e quando eu falei que ia sair, eu quase fui escrachado, né? Porque eu fui o primeiro a sair desse escritório, né? E o meu ex-chefe tinha a certeza que ia dar errado. Hoje eu sou umas 30 vezes maior do que ele, né? Mas sou amigo dele. Gosto dele. Mas eu falo. Você é amigo dele, né? Você é amigo dele. Já ele? Tô brincando. Mas foi onde eu aprendi tudo, né, da minha vida. Então eu sou eternamente grato a esse escritório que eu trabalhei. Mas do ponto de vista comercial, ele foi muito infeliz, né? Porque ele não enxergou a possibilidade de um cara, né, virar sócio ali e crescer o negócio dele, né? Então é uma coisa que eu sempre avalio, essa pessoa ela tem condição de ampliar o negócio aqui dentro, então eu vou fazer de tudo para ela ficar. Não, essa pessoa ela tem um sonho de mudar completamente. Vou te dar um exemplo, tá? A minha cozinheira recente da fazenda, super cozinheira, você não vai acreditar. Ela, escondido, ela tirou carteira de caminhão. E ela chegou para mim e falou o seguinte: o meu sonho é dirigir caminhão. Como é que eu faço para dobrar o salário dessa mulher e falar para ela ficar no meu escritório, na minha fazenda? Não, o que você precisa para poder eu te ajudar? Não, tem uma empresa aqui em Itabirito, né, que tem não sei quantos caminhões. Eu liguei pro cara e falei o seguinte: você não quer me ajudar a colocar uma pessoa aí e tal? É mulher. Falei, não, nós gostamos da mulher porque ela é mais cuidadosa e tal. Olha que bacana. Felicidade né? dela, né? Então, eu acho que a gente tem que dar o direito de escolha da pessoa, ajudar a pessoa a se desenvolver, né? Eu acho que isso faz parte. E o cavalo manga larga? E o cavalo, então, veio desse sonho da cerquinha branca. E aí, logo quando eu comprei a fazenda, eu falei o seguinte: eu quero ter um manga larga machador, que é um cavalo da família, é um cavalo que a gente... você pode usar no fim de semana, não é um cavalo só de competição. A competição é maravilhosa, mas o final de semana com o cavalo, ele é instigante, ele é acolhedor, né? Você passa a mão no cavalo ali, você está do lado do cavalo. Eu falo que eu até converso com os meus cavalos. Né? Eu também, eu tenho dois que chamam Lúcio e Lucien. Aqui.
Olha os meus cavalos aqui, viu? Caso você precisar, eles falam português. Eles falam português. Tá sem o negócio. A gente tá sem a crina. Eu tô com um pouquinho de crina aqui. A gente fala 2 idiomas. Português e bosta. É o idioma deles, tá? Mas só pra você saber. Mas você conversar com o cavalo é muito bom, mesmo porque ele não responde, cara. Entendeu? Ele só te dá uma olhada assim, ó. Na hora que você olha, você entende. Mas ele saca, né? Ele entende. É uma relação bonita, né? Eu não ando, mas eu vejo uma relação bonita entre quem gosta de cavalo mais e interessante, cavalo. sabe o que é? O cavalo, você olha pra ele, você olha e fala o seguinte, aquele cavalo ali é um negócio forte demais, né? Um animal forte e tal. Cavalo extremamente fraco. Né? A saúde do cavalo, né? O cavalo, se tomar um choque de 12 volts, ele morre. Mentira. Verdade? Eu achava que era um bicho bruto. Ele, se você começar, por exemplo, se ele teve uma gripe, você começar a dar muito antibiótico, né? Ele tem uma sensibilidade a remédio altíssima, né? Da laminite, ele tem um problema renal. Então, assim, é contra tudo aquilo que a gente imagina, né? Então, mais uma comparação aí, né? Às vezes a gente vê alguma pessoa, você fala assim, aquela pessoa extremamente forte, né? Dura, tal, maluca, tal, e no final das contas aquela pessoa é um doce, né? É um brigadeiro ali que você quebra ele com, né? Não precisa fazer força. E o cavalo é exatamente isso. A gente tem aquela visão gigante do cavalo, aquela visão, né, de força, de tração. E o cavalo é um animal... uma gazela. Extremamente fraco. Que coisa, gente. É frágil, pior que frágil. Não sei a melhor palavra. É um animal bem frágil. Dócil também? Dócil, extremamente dócil. Dócil, no geral, né? Eu acredito que seja dócil. O cavalo que não é dócil, pra mim, não dá nem pra eu conviver. Né? Então, até porque não tem relação, né? Não pode encostar. Então, o cavalo que dá coice, e o manga larga machador, a grande vantagem é que um cavalo é pra família. Você pega um menino de 4 anos, 5 anos, né? Ele vai montar sozinho no cavalo, ele passa por baixo do cavalo, ele mexe na pata do cavalo, ele pula na crina. Então, o manga larga machador é um animal extremamente especial. É bem ativo na associação. Na verdade, eu sou ativo em todos os lugares que eu né, do ponto de vista familiar, eu já casei 3 vezes, extremamente ativo. No escritório tem mais de 500 pessoas no escritório. Né? Montei uma empresa de loteamento, hoje a gente tem, começando aí, quase 2.000 lotes para poder vender. Tem nada a ser o pequeno, né? Não, na verdade, eu sempre me esforço muito. Não, porque não tem nada. Meu Deus do céu, não. Vocês, tá vendo como são pessoas maldosas, Marcelo? São pessoas assim. Falei que eu andava com 2 cavalos? Falei que eu andava com 2 cavalos? Ai, meu Deus. Vou ter que refazer minha pergunta, que merda. Vou ter que refazer a minha pergunta. Os seus empreendimentos, Marcelo, não são nenhum de pequeno. Eu vou juntar o seu meme com aquele outro meme que a gente teve também. Vai ficar lindo. Vai ficar lindo. Não vai não. Isso tá fora do ar. Lindo. Não, todos os seus empreendimentos, nenhum estão no Simples, né? Não. Mas você sabe, olha que legal. Lá no Manga Larga Machador, eu fiz uma proposta completamente diferente. Por quê? Quando a gente fala de associação de cavalo, né, a associação sempre olhou para os grandes criadores. E o que eu falo? A criação, né, os criadores, é como se fosse uma pirâmide. Você tem poucos grandes lá em cima, né? E eu estou entre eles. Hoje eu tenho quase 300 animais. Mas a base, ela precisa ser olhada. E por que eu falo que a base precisa ser olhada? Porque eu não vendo cavalo só para grande criador. Exato. Eu vendo para os pequenos também. E se a gente cortar a base, a pirâmide cai. Não sustenta. Se você cortar de novo, ela cai de novo. Tanto é que a gente tem raças hoje no Brasil que tem 400 criadores. O Manga Larga Machador tem mais de 20.000. Né? Então, o que eu falo, a minha proposta como candidato a presidente do Manga Larga Machador foi o quê? Prestigiar o pequeno e médio criador. E aí começaram o seguinte, eu falo assim, a gente tem que inclusive diminuir a anuidade do pequeno e médio criador. Aí o pessoal começou, porque você tá querendo trazer o Bolsa Família para a associação, e não sei mais o quê, criador é um só. Quem que é o criador pequeno? Eu falo o seguinte, o criador pequeno, ele sabe que ele é pequeno. E aí eu dou o exemplo, né? A sogra tá passando mal. O cara tem 2, 3 cavalos. A mulher vira pra ele e fala o seguinte, se você não pagar a conta da minha mãe, é porque você não me ama. Tem que vender o cavalo. Aí ele tem que vender o cavalo. Né? Então, a linha do pequeno criador deixar de criar, ela é muito tênue. Eu vou continuar criando ou eu vou parar de criar? E aí, por isso que eu falo que a associação precisa de ajudar
E como é que ela vai ajudar? A gente criando a cooperativa do Manga Larga Machador. Boa, né? que legal. Que é fazer compra em conjunto. Por que eu pago 80, 90 reais num saco de ração e o pequeno criador paga 120? Porque ele compra 5 sacos na lojinha do lado da casa dele. Eu compro um caminhão. Não, e se você juntar tudo, você que paga 90 vai pagar mais barato. Vou pagar 80. É isso. Exatamente. Claro, ao invés de eu pagar 90 e do pequeno criador pagar 120, todo mundo vai pagar 80. Todo mundo Perfeito, irmão. Que ideia boa, cara. E aí, então, eu falo o seguinte, eu tenho 300 cavalos. Não faz sentido eu pagar a mesma anuidade de um cara que tem 3. Concordo. Não faz sentido. Né? Então, eu trouxe para a associação uma discussão nova, uma discussão inovadora, né? Tanto é que o nosso tripé é renovar, que nós nunca participamos de nenhuma chapa, nós nunca participamos da administração da associação, nenhum membro da chapa. Inovar, que é o uso da tecnologia que eu uso na minha vida inteira, trazer para dentro da associação. Basta eu te falar que a associação hoje, os julgamentos são feitos na prancheta, à mão. Você fala, gente, a associação mais rica do Brasil, né, julgar uma prova com prancheta, a caneta, não dá. Desnecessário. Né? O pessoal lá não conhece tablet. Vocês conhecem tablet aqui? Tablet. Né? Associação do Manga Larga... lá nem pensar, né? Associação... Não, isso não existe. IA lá é vogal, irmão. Não, deixa eu te contar. Ia. Ia. Você falar IA, ia pra onde? Ia. Isso. Bom, vou te falar, dar um exemplo. A associação não recebe Pix, gente. Nossa. Verdade. Não, tem 2 empresas que não aceitam Pix, então. Não vou nem falar qual. No clube de Não vou nem Lógico que falar aceita, qual. lógico que aceita. Não, Lógico que aceita. Não, aceita. Até o fato de você fazer uma compra e sair um boleto direto, não quer dizer que você precisa pagar o boleto. Você pode entrar em contato com o meu financeiro e pagar por Pix. Eu pago sim. Pix. Eu pago Pix. Você paga Pix, não paga? Então, isso é... tá querendo me arregaçar. Então, ou seja, como é que pode uma associação, né, das maiores associações do Brasil, não aceitar Pix? Não tem. Não, um negócio que não faz o menor sentido. Então a gente o tripé é renovar, inovar e incluir o pequeno e médio criador para que ele faça parte, não só da associação, né, porque ele seja enxergado, mas 90% da nossa chapa é formada por pequenos e médios criadores. E o que eu fiz? Não deixei a gente tirar nenhuma foto, porque antigamente era assim, presidente, a foto do presidente, um grande Aras. Vice-presidente, um grande Aras. Né? O diretor financeiro, um grande Aras. O diretor social, um grande Aras. Todos os nossos, tirando o presidente e o vice-presidente, que é da Marcha Picada, são pequenos criadores. Que legal, cara. E aí, como é que a gente apresentou a chapa? Um time de futebol. E qual que era a ideia de fazer isso? Nós somos um conjunto. Não é porque eu sou presidente que eu vou mandar. Nós somos um conjunto, nós somos 10 diretores com os conselheiros, onde nós vamos aqui mudar a associação para incluir o pequeno e médio criador. Né? E aí, cara, só dessa chapa, a associação já mudou. Né? Todo mundo passou a enxergar o pequeno e médio criador. E cara, quando que é a eleição? Quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem. E vou te falar assim, eu também sou de associação, eu sou da Associação Brasileira de Franchise. Podia criar esse lema aí, né? Não, mas eu acho muito bacana quando vem uma chapa com essa visão também. Evidentemente que em alguns momentos é importante os maiores estarem lá por causa da força que vem junto no início e tal. Mas eu acho que quando você está consolidado, igual uma associação do Manga Larga, eu acho que essa sua visão... Olha, eu não entendo nada de cavalo, eu não entendo nada da sua associação. Mas, se fosse associado, meu voto seria seu pela disrupção daquilo que é legal. Por quê? Você falou tudo para mim. É muito bacana ter uma pirâmide, mas sem a base ela vai ruir. Isso é super natural em qualquer negócio. Exatamente. Então você está colocando uma visão empresarial dentro de um negócio, que é a associação, que é muito legal. Eu faço votos que vocês consigam essa votação quarta-feira que vem e que a gente possa comemorar. De verdade, muito legal. Eu vou partir para o final e geralmente no final eu faço um bate-papo, que é um jogo rápido que a gente chama. São algumas perguntas, você pode responder rapidamente, mas são 6 perguntinhas rápidas aqui que a gente vai finalizar sabendo um pouco mais como você pensa em determinada área. Então, se você me permite, eu vou começar, beleza, velho? Vamos lá. Qual decisão mais difícil você já tomou como CEO? Demissão na época da pandemia. Essa é punk mesmo, né? Essa é difícil, não tem jeito, né? Eu acho que demitir é a pior coisa do mundo mesmo, né? Demitir é ruim, mas na pandemia... Na pandemia, então, ainda é pior. É verdade. Eu vou falar um pouquinho de... A gente tá falando de política, vamos falar de política. Complexo, né? A gente... Você vai deixar eu acabar minhas perguntas? Não, vou só falar. Eu quero ter a opinião do Marcelo, que a gente teve... A gente corta depois. A gente finalmente teve um governo de direita no Brasil.
né? E nesse governo de direita caiu uma bomba atômica no mundo. E a gente fica tentando comparar, né? Como é que era o governo antes e tudo mais. Não é uma comparação justa, Márcio? Eu falo o seguinte, né? A gente teve poucos momentos de direita efetiva. Eu falo que o grande legado do Bolsonaro é mostrar pra gente que o PSDB nunca foi direita. Né? Que o PSDB, que era uma oposição, entre aspas, ao PT, na verdade era quase tudo farinha do mesmo saco. Né? Então, o grande papel do Bolsonaro foi mostrar que existe no mundo uma direita, né, que luta por ideais muitas vezes libertários, né, de um Estado menor, de um Estado menos interventor, de um Estado que tem que cuidar de poucas coisas, mas cuidar bem. Saúde, educação e segurança. Basicamente é isso que o Estado tem que cuidar. Como é que o governo federal... Cara, a gente, para cuidar das nossas empresas, a gente quase não consegue cuidar delas. Né? Você imagina um Estado, um governo federal, que além de tudo que tem que fazer, mexer com política, ainda tem 400 estatais. E a grande maioria delas agora dando prejuízo. Né? Você pega os Correios, estão precisando agora de 20 bilhões de aporte. Quem vai fazer esse aporte? Nós. Por quê? Má gestão. Né? Diferente do governo Bolsonaro, onde o Correio deu lucro. Agora o Correio precisa de um aporte simplesmente de 20 bilhões de reais. Então, ou seja, eu acho que a direita nos ensina muita coisa, principalmente por ter uma administração muito menor, muito mais reduzida. Você pega o Zema, quantas pessoas? Mais de 50 mil funcionários foram mandados embora. Na primeira semana. E o Estado continua funcionando de uma maneira... mais eficiente. Mais eficiente. É isso aí. O Zema, ele aboliu mais de 1.800 decretos em Minas Gerais. Né? Que decretos que regulavam um monte de coisa que, na verdade, não regulava nada, só complicava. E a burocracia é um dos maiores custos que a gente tem hoje. Quanto mais a burocracia, mais dinheiro entrando no Estado também, né? A gente tem que lembrar que a burocracia é feita para isso, né? Para arrecadar mais. Né? É duro. Mas vamos lá. Uma tecnologia que vai transformar o direito nos próximos 5 anos. Inteligência artificial. É ela, né? Não tem outro jeito, né? É a adaptação dela ao seu trabalho. Você fez essa pergunta mesmo? Fiz mesmo. Eu acho. Porque a inteligência artificial... 10 vezes não, porque a inteligência artificial ela é muito vaga. Porque quando a gente fala em inteligência artificial, por exemplo, o ChatGPT para ele já não funciona como advogado. Aliás, acabou de ter uma restrição do ChatGPT para advogados e médicos, por exemplo. É um absurdo, né? Não sei se é, não. Eu acho que tem que ser do jeito que ele está falando. Utilizar a inteligência artificial tudo que me fala que é restrição, eu já não gosto. Não. Mas deixa eu te explicar um negócio. Pode ser lei, irmão. Vou te falar. Eu tive 95 anos da OAB, a gente participou de um lá em Brasília, agora uma comemoração, e teve um ministro que fala o seguinte: a gente tem que tomar muito cuidado para que a inteligência artificial ela não assuma o papel dos julgadores. Isso. E, na verdade, é exatamente o contrário. Eu vou falar o porquê que é o contrário. Auxilia. Na verdade, o uso da inteligência artificial, a gente tem hoje 90% do judiciário, ele se move para resolver questões muito simples, que eu chamo de questões de batidas na traseira. Qual que é o resultado? Você já sabe. Quem bateu na traseira é o culpado. Então a gente tem ações de juizado especial, de banco. Essas ações mais simples, elas têm que ser julgadas por inteligência artificial, porque a gente já tem um parâmetro. E aí o que vai acontecer? Nós vamos deixar os humanos, os juízes inteligentes, para voltar a ter um judiciário de 1970. Olha que interessante. Porque em 1970 eles faziam as sentenças com tempo. Então as ações socialmente relevantes vão voltar a ser julgadas pelos juízes e não pelos assessores. Com tempo. Com tempo. Isso. Então, a gente vai tirar do judiciário aquilo que é o óbvio, que eu chamo de batida na traseira. E a gente vai fazer com que o juiz tenha tempo para se debruçar nas causas socialmente relevantes. Uma resposta brilhante para uma pergunta excelente. Muito obrigado. Desfazendo o que meu colega falou aqui. Um erro que te ensinou mais que qualquer acerto. Nossa, são vários, viu? A separação é um erro que te ensina muito, né? O Antônio vai ter que concordar, né, Antônio? Minhas ex-mulheres, ouçam. Cara, te ensina tanto que você repete 2 vezes. Não, mas tudo que ele falou de ex é a maior verdade. O meu caso é o mesmo que o seu. Minha segunda ex é a mãe do meu filho. E a gente tem uma relação ótima, porque não tem como não ter uma relação ótima, porque ela vai ter que conviver com a minha cara e eu com a dela o resto da vida. Porque o filho é nosso.
Né? Então a gente tem uma relação muito bonita. E a verdade, a separação é um erro que ajuda muito a gente a melhorar, sem dúvida. Acontece o seguinte, na hora que você chega no terceiro erro, você chega na conclusão seguinte, talvez eu não tivesse tido o primeiro, entendeu? Se tivesse ficado com Agora eu não vou errar mais. Eu errei. Mas errei não, eu acertei. O maior gargalo do mercado jurídico hoje? Acho que é a questão dos processos. Não, eu acho que é o seguinte, a gente vive num país onde a gente tem o maior número de faculdades do mundo, né? A gente tem mais faculdade de direito do que o resto do mundo inteiro junto. A gente tem mais advogado do que o resto inteiro do mundo. E a gente tem o judiciário mais caro do mundo. E nada disso faz com que o nosso sistema jurídico seja um sistema jurídico eficiente. Então, eu acho que a gente precisa de repensar no nosso sistema jurídico, trazer tecnologia, porque na hora que você fala o seguinte, não, vamos contratar mais 10 mil pessoas para o judiciário de Minas Gerais. Você tem ideia, ou você tem... eu não tenho a menor pretensão de que se a gente contratar 10 mil pessoas, o judiciário vai melhorar, né? Mas se a gente colocar uma tecnologia de ponta, o judiciário vai melhorar. Então, o que eu acho que a gente precisa de repensar é num sistema menos combativo. Então, vou dar um exemplo. O prefeito de São Paulo, por exemplo, eleito na época, foi pintar a 23 ali de maio, né, que vai para Congonhas, né, tirar aquelas pichações todas. O Ministério Público entra no judiciário e fala o seguinte, não, aquilo ali é manifestação popular. Peraí, mas se o prefeito que foi eleito para administrar uma cidade, ele não tiver o direito de pintar uma parede, ele vai fazer o quê lá? Não, ele foi eleito para quê? Exatamente. Então, ou seja, a gente precisa parar de judicializar tudo. Mas o que acontece? Nas faculdades, a gente não aprende a resolver o problema. A gente aprende a judicializar. E porque é quase um pecado o advogado receber alguma coisa sem que o processo esteja na justiça. Então, o que eu entendo é que a gente precisa de mudar um pouco o parâmetro, né, da solução. Ter que ir para o judiciário ao invés do advogado virar, né, um mediador e conseguir resolver e poder cobrar por aquilo. Por exemplo, o meu escritório de advocacia, que é o Bernardes, o Flávio Bernardes, eu pago o Flávio para não ir para não judicializar. É isso. Para resolver antes. Então, eu acho que... Tem um excelente... Temos. Um excelente advogado. Isso. E o Flávio, inclusive, na última leilão que ele comprou um cavalo, mesmo sem ter fazenda. Eu falei pra ele, você vai enfiar na sua cabeça? Ele, não sei. Deve ter tomado um vinho. É sempre assim. Agora ele pode comprar o lote, tá vendo? Então eu vendo o cavalo e depois vender o lote. Resolvido, fiote. Agora... Vamos botar no clube de permuta lá. Bora. Vamos botar esse lote lá. Eu comprei depois de um jantar tomando eu comprei o lá lote em Belmonte. Lá em Belmonte. Agora tá mais pertinho aqui, compra 2. A última, cara, que eu acho que finaliza bem até pelo momento que você tá passando. Manga larga machador. O que significa pra você em uma palavra? Paixão. Oh, coisa bonita. Isso aí. Que legal, cara. Marcelão, deixa eu te falar. Foi um prazer, assim, gigante te receber aqui. A gente tenta manter menos de 1 hora, mas não tem. E na verdade a gente só tá acabando mais cedo que a nossa próxima convidada adiantou. Senão a gente ia até mais facilmente mais 1 hora. A próxima candidata, a convidada é um pouquinho mais bonita que o Marcelo, né? Os cabelos sim. É só um pouquinho. Minha amiga. Sua amiga, Bela Falcão, tá ela. chegando. Marcelão, obrigado, cara. Obrigado. Foi ótimo. Foi um prazer te conhecer mais, te conhecer profundamente e saber que a sua visão de mundo, de vida, de coisa é muito parecida com a minha. Então, fiquei muito feliz de te receber aqui hoje. Acho que esse, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, e aí eu tenho a minha opinião, vai ser um dos podcasts mais gostosos que eu vou gostar de ver depois que a gente gravou, porque realmente... Você falou das características. Porque é enorme, né? Então, eu vou... Essa propaganda é boa, enorme, né? Vai ser enorme. Né? Igual de um cavalo. Bozão, obrigado, viu, velho? Foi bom. Valeu, Marcelo. Pessoal, quem quiser assistir, a gente também vai publicar lá no nosso Instagram, marcelotostes.oficial. Pô, legal. Segue lá. Perguntar. Fala os arroba das empresas, do Manga Larga. Não, basicamente é o nosso, né? Lá tem o link. Tem pra tudo? Tem todos. Ponto oficial, tem o link, entra lá no link, tem tudo dele lá. Que legal. Tudo dele lá. Ai! A gente tem um podcast, tem, né, um blog bacana também. Que legal. E estamos aí com... Trazer o podcast pra cá, né?
Vambora. Vambora. Né? Boa sorte nas eleições. Joia. Boa Muito obrigado. Marcelo, Joia. obrigado, valeu, gente. Muito legal estar participando. Cara, a gente teve tanto episódio legal que a gente trouxe aqui. A gente fala, e disso aqui a gente não supera. Aí o próximo O próximo melhor. Eu acho que melhor. Eu acho muito parabenizar massa, cara. a forma clara, que quando a gente fala com advogado, de forma geral, o português é um pouco mais trabalhado, né? Porque vem já da própria faculdade. Você tem um português claro, direto. Né? Eu fui dar uma aula magna na PUC como ex-aluno, né? E aí eu cheguei lá de propósito, né? Eu gosto muito de impactar, né? Cheguei lá de calça jeans, camisa social e um blazer sem gravata. Aí o diretor da faculdade, nesse tem uns 4 anos, né? Virou e falou o seguinte, mas sem terno? O senhor trouxe... Sem gravata? Aí eu falei o seguinte, sem terno e sem gravata. Aí ele falou o seguinte, é a primeira vez em 100 anos de PUC que alguém vai dar uma aula magna sem gravata. E eu falei o seguinte, é a primeira vez em 100 anos que nenhum aluno vai levantar, porque eu vou contar a minha história de vida aqui na PUC. E aconteceu exatamente isso, né? Os alunos ficaram até o final sentados no chão, escutando uma história onde um advogado tem a coragem de falar o seguinte, se você estiver fazendo estágio no Tribunal de Justiça, né, você vai agradar seu pai e sua mãe, mas para o seu futuro você está simplesmente repetindo aquilo que você faz todos os dias. O lugar de aprender, né, o direito é no escritório de advocacia, mudando de escritórios, né, porque aí você vai ter a grande diversidade. Né? E diversidade é muito bom, né, em todos os sentidos. Tô sentindo. Sensacional. Obrigado, viu? E parabéns pela coragem. Valeu. Muito bom. É bonito. Muito bem.